capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, 15. Amém? Glória a Deus. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Glória a Deus. Agora eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. A palavra de Deus está em Gênesis capítulo 3, fala de um momento em que Adão e Eva se corromperam e pecaram contra Deus, porque uma característica do pecado é que quando nós pecamos contra Deus. E o Senhor tinha dito para a serpente que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e essa mulher aqui está se referindo a Eva, tá? Dentro do romanismo, dentro do catolicismo, eles falam que é Maria, não tem nada a ver com Maria aqui. Aqui está falando aqui de Eva, tá? Tem uma pessoa que estava lendo para mim e falou: está vendo aqui? Está falando de Maria. Eu falei: você não leu o texto. Leia um pouco para trás e você vai ver que essa mulher aqui, a quem a palavra está se referindo, está falando de Eva, não tem nada a ver com Maria. E o Senhor disse que poria inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, entre o diabo e o Senhor Jesus. E a promessa diria que o Senhor iria ferir a cabeça da serpente, do diabo, e o diabo iria ferir o calcanhar do Senhor. Imagina uma palavra de Deus, quando o Senhor Deus, ele profere uma palavra, irmãos, a palavra dele vai se cumprir. Mas agora eu quero voltar alguns trilhões de anos atrás, antes do homem ser feito, antes da humanidade ser criada, e nós vamos ler a respeito desse indivíduo que estava lá, que foi o instrumento que levou à queda de Adão e Eva. Ele não forçou Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele apenas induziu, ofereceu. Mas vamos ver quem que é esse ser aqui. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 28, 11. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová: tu és aferidor de medida. Está olhando, falando para, aqui é uma mensagem para Satanás. Tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Só um detalhe, ele ainda não era Satanás, ele era Lúcifer, tá? Ele era Lúcifer. E nenhuma Bíblia aqui existe a palavra. Não tem essa palavra Lúcifer, tá? Nenhuma das Bíblias dos irmãos tem a palavra Lúcifer. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová: tu és aferidor de medida.
Os irmãos sabem o que é um aferidor de medidas? O que é bonito? Para a gente saber o que é bonito, a gente tem que ter um referencial. O referencial, ele serve para nortear. O que é bonito? Isso aqui é bonito. Qual o peso de alguma coisa? Temos um aferidor. Ou seja, esse anjo aqui, ele era um aferidor de medida. Se nós queremos saber um referencial, a gente olha para ele. Esse anjo, ele era um aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha esse anjo, que característica bonita. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Muitas vezes a gente fala que, eu tenho a mania, muitas vezes o hábito de falar aqui que Lúcifer, ele era um maestro daquela orquestra de 1/3 de anjos que adoravam a Deus. Às vezes eu me fundamento, eu baseio exatamente nessa palavra, porque os tambores e os pífaros estavam nele. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. A gente observa que não era apenas um querubim, um serafim, apenas um anjo, mas ele era um querubim ungido. Assim como tem alguns anjos que a Bíblia especifica, como Miguel, como Gabriel, Lúcifer também era um anjo especial. Ele não era um qualquer, ele era um querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. É interessante porque quando nós olhamos o texto bíblico, você sabe o que foi que derrubou esse querubim? A soberba, o orgulho. Eu costumo dizer, irmãos, que a soberba, o orgulho, eles são algo espiritual. É espiritual. Por quê? Porque aqui está falando de um querubim ungido, de um anjo. E um querubim, ele não tem corpo, ele é um ser espiritual. Mas mesmo assim, ele trouxe o teu coração por causa da tua formosura, por causa do teu resplendor. Olha também outro texto que fala a respeito dele, Isaías capítulo 14, vai falar também a respeito, apesar dessa profecia, tá? É uma profecia direcionada ao rei, à Babilônia, mas
esse texto aqui faz uma menção exatamente ao próprio Lúcifer, Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra: como caíste do céu, ó estrela da manhã. A palavra Lúcifer, irmão, significa estrela da manhã, tá? O nome Lúcifer não era um nome feio, não era um nome que nós muitas vezes temos temor, que muitas vezes nós evitamos pronunciar. O nome Lúcifer significa estrela da manhã. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, Ele é chamado a estrela resplandecente da manhã, tá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a pretensão desse anjo, irmãos. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Esse anjo se rebelou contra Deus. Rebelião contra Deus, irmão. Olha o que o Senhor Jesus vai falar a respeito dele em Lucas capítulo 10, versículo 18. Olha o que o Senhor Jesus fala a respeito dele. Eu vou ler. Antes os discípulos, eles tinham saído. Jesus tinha 82 discípulos, 12 andavam junto com ele, e havia 70 que andavam só. E olha o que relata o texto a partir do versículo 15. Lucas capítulo 10, versículo 15. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Jesus falando. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim me os 70 discípulos com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Eles ficaram impressionados pelo poder que há no nome de Jesus, irmão. O poder que há no nome de Jesus. E Jesus diz no versículo 18: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. O Senhor viu Satanás como raio cair do céu. Quando houve essa rebelião, tem um texto na Bíblia que houve silêncio no céu. Houve silêncio no céu. Afinal, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. 1/3 dos anjos ouviram a voz deste anjo rebelde, que outrora era chamada Lúcifer, e agora ele vai ser chamado de adversário, Satanás. E ele é lançado na terra. Mas o Senhor, Ele vai fazer algo interessante. Ele vai criar o homem. A Bíblia diz em Isaías 43, 7, que Ele vai criar o homem para a sua glória. Vamos dar uma olhada lá, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz.
um terço dos anjos se rebelaram, o Senhor Deus disse: eu vou fazer o homem. A palavra do Senhor diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Observe, irmãos, ele não disse, a Bíblia não está dizendo, disse Deus, faço o homem, mas ele está dizendo, disse Deus, façamos o homem. Por que façamos? Porque não apenas o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo. Nosso Deus é trino, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizar, o homem Jesus encarnado, ele foi batizar, ali estava o Filho batizando, ouviu uma voz do céu que dizia: eis meu Filho amado, a quem me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Não era uma pomba, ele pousou como uma pomba. O Pai, o Filho e o Espírito, ele fez o homem, para a glória do Senhor. E eu creio também, irmão, para que o homem adorasse a Deus. O objetivo do Senhor era que o homem prestasse adoração a Deus. Era o desejo do coração que toda a humanidade estivesse neste momento prestando um culto ao Senhor, exaltando ao nome dEle. Mas o Senhor, irmão, Ele não quer uma adoração forçada. Da mesma forma como eu me sentiria muito constrangido se uma pessoa chegasse perto de mim, me desse um determinado tipo de tratamento em virtude de algo que eu poderia oferecer a alguém. Imagina uma pessoa se aproxima de você e você percebe que aquela pessoa, ela não quer a tua amizade, mas ela quer aquilo que você pode dar a ela. Ela te trata bem, não pela tua amizade, mas por aquilo que ela possa ser beneficiada. Eu acho que isso seria muito triste. O Senhor Deus, Ele não queria que o homem prestasse uma adoração a Ele, porque Ele tinha feito o homem daquela maneira. Deus poderia, se Ele quisesse, fazer todos os homens da terra programado para obedecê-lo, para adorá-lo. Ele poderia ter feito isso. Afinal, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o controle sobre todas as terras, sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Mas Ele fez o homem e Ele soprou o Espírito naquele homem e Ele deu ordens àquele homem, Ele deu mandamento àquele homem. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ordenança de Deus, foi um mandamento de Deus, irmão. Mas a Bíblia diz que Adão,
Deus vai formar no outro momento, vai formar Eva. Adão, ele vai instruir Eva a respeito dessa ordenança de Deus. É interessante que Deus não disse para Eva que ela não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus disse para Adão. Irmãos, nós homens temos o dever de cuidar de nossas famílias. O homem tem o dever de proteger a família. É o homem que tem o dever de proteger, é o homem que tem o dever de cuidar da família, irmão. Somos nós, homens. Nós, homens, temos que instruir nossas famílias no caminho do Senhor. Nós, homens, temos o dever de levar nossas famílias a Deus. Nós somos sacerdotes, irmãos. Nós compete essa missão. No segundo momento, Deus cria a mulher. E Adão vai orientar a mulher, fala: olha, o Senhor Deus disse que nós poderíamos comer do fruto da árvore, de todo fruto que há no jardim, inclusive da árvore da vida. Mas o Senhor disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente chega no capítulo 3, a gente começa a observar a ação desse ser, que outrora era um anjo, um querubim ungido, que outrora era um aferidor de medida, um querubim protetor, mas que o Senhor Jesus viu, olha, eu vi quando ele caiu como um raio. Agora ele estava ali, não mais como um querubim ungido, não mais como um querubim protetor, mas agora como um adversário de Deus, um adversário de tudo aquilo que diz respeito a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 3, ora a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha o que o diabo falando aqui, irmão. Aqui nós temos o primeiro caso de espiritismo, de obra satânica, da macumba, da feitiçaria, do Seixonoê, obras todas malignas, obras demoníacas, que pregam a reencarnação, totalmente contrária à palavra de Deus. E ele vai questionar: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ela pergunta para Eva, ela sabia que não era para comer. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Eva falando, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, certamente não morrereis. Ela se opõe, irmão, se opõe em tudo o que diz respeito a Deus. Eu sempre tenho dito para a igreja, no dia que nós deixarmos a palavra do Senhor, no dia que nós deixarmos a palavra de Deus, não tem sentido de nós estarmos aqui, não tem sentido mais nós caminharmos, porque se eu não confio na palavra de Deus como verdadeira, aonde estão os mandamentos que vão conduzir a minha vida, se eu não obedeço essa palavra, não tem sentido de nós estarmos aqui. O Senhor disse: não faça isso, eu não tenho o que fazer. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Eu não posso mentir, irmãos. Deus, ele abomina o adultério, Deus abomina a fornicação, Deus abomina a iniquidade. Nós não temos o direito, nós não temos o direito de inventar coisas. O culto a Deus, a igreja se reúne para prestar um culto a Deus. Nós estamos reunidos aqui, não é para brincar. Eu não saio, nenhum dos irmãos sai de vossas casas para brincar. Nós estamos aqui falando de coisa séria, de coisas que diz respeito a Deus, sagrado. A Bíblia falou que esse querubim, ele foi lançado
profanado. Você sabe o que é profanar? Profanar algo é você tratar aquilo que é sagrado como se fosse brincadeira. É tratar as coisas de Deus sem o devido respeito, sem a devida reverência, irmão. A gente tem que tratar as coisas de Deus com a maior reverência, com a maior seriedade possível. Quando eu vejo hoje esse espírito de engano que tem assolado o Brasil, o planeta Terra, assolado as denominações, eu não estou falando simplesmente porque eu gosto de falar desse mundanismo que está dentro dos templos, mas eu falo daquilo que eu conheço, eu falo daquilo que eu tenho lido, que eu tenho buscado em Deus aprender, e eu posso, à luz da palavra de Deus, falar: isso aqui não provém do Senhor, isso aqui não é de Deus, isso aqui não está nas Escrituras. Como, por exemplo, eu sempre falo, ministério de dança, isso é coisa do diabo. Ministério de dança, festa junina gospel, irmão, Deus não está nisso, irmão. Festa junina, nós sabemos que é uma festa pagã. Não tem sentido nós crentes queremos agir como se nós vivêssemos no mundo. O diabo diz: certamente não morrerás. Ele se contrapõe à verdade de Deus. E assim, irmãos, ela vai ceder à tentação. Ela vai ceder. Ah, se eu não vou morrer. Irmão, quantas vezes o diabo tem falado? E muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos a palavra do Senhor. Porque está escrito igreja. Os irmãos acham que necessariamente ali se prega a palavra de Deus. Não, irmão. Se vocês entrarem aqui e vocês observarem que a palavra de Deus, que os louvores não tem como alvo Jesus, se o nome de Jesus não é glorificado, se o nome de Jesus não é aquele que é exaltado aqui, nós não somos igreja. As pessoas cedem à tentação. E eu digo sempre para a igreja, irmão, toda vez que nós cedemos ao pecado, vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência. Eva, ela comeu da árvore e ela deu para o marido. E o marido comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã, tá, irmãos? Eu sempre falo. Às vezes o irmão, qual o fruto da árvore que Eva comeu? A maçã. Não é maçã, não tem maçã na Bíblia. Se algum irmão pensava que é maçã, tem que rever, tem que ler mais a palavra. E ela comeu e deu para Adão. E olha o que, vamos ler a partir do versículo 9 do capítulo 3. A partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O Senhor Deus, todos os dias, na viração do dia, Ele mantinha comunhão com Adão e Eva. Ele conversava com os dois. Mas naquele dia, eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado faz com que nós tenhamos vergonha de Deus. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente tem vergonha de Deus. Você faz alguma coisa que não agrada o Senhor, aí você vai orar, você fica tão sem palavras. Você já pediu perdão ontem, o Senhor te perdoou. Aí você, no dia anterior, você tinha pecado no mesmo jeito, e você tinha pedido perdão, e o Senhor tinha perdoado você, mas agora você tornou pela 10ª, 15ª, 20ª vez, você cometeu o mesmo pecado, e agora você vai entrar na presença de Deus, você está meio envergonhado, você está aflito, com vergonha de Deus, e muitas vezes é isso que acontece com a gente. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse?
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ainda joga a culpa na mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Irmãos, vejam só, o Senhor Deus chama Eva de mulher, tá? Então o Senhor Deus disse à serpente, o diabo: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa de Deus. E quando Deus fala, irmão, vai acontecer. Quando Deus fala, acontece. E essa promessa de Deus ia acontecer. O diabo sabia. Mas o diabo, imagino eu, estou fazendo uma conjectura, hipótese. Como eu sempre digo, eu posso conjecturar, desde que não entro no campo da heresia. O diabo deve ter chamado todos, aquele 1/3 de demônios que deve ter caído com ele, que se rebelaram contra Deus, e falou: olha, o Senhor diz que o fruto da mulher, a semente da mulher vai pisar na minha cabeça. Nós temos que trabalhar para impedir que isso aconteça. Vamos agir. E os demônios saíram agindo. É verdade que quando Adão e Eva, eles pecaram, o pecado fez parte da vida do homem. Por exemplo, eu respiro. Ninguém conta o quanto que a gente respira. A gente não fica pensando em comer porque é natural, faz parte da nossa vida alimentar, faz parte da nossa vida beber água, faz parte de nossas vidas respiração. O pecado, ele faz parte da nossas vidas. Nós pecamos naturalmente porque faz parte da essência do homem. O pecado ele entrou na vida por causa da atitude de Adão e Eva. O pecado veio. E Satanás então agora ele vai agir. Agir de que maneira? Ele vai oferecer. Porque eu não posso atribuir que o meu pecado é o diabo que me levou a isso. Eu não posso dizer: olha, eu fiz tal coisa porque o diabo me fez fazer, o diabo me induziu a isso. Não, eu fiz porque eu quero. Eu agi dessa maneira porque eu tomei a decisão de agir. O diabo ele não pode me forçar. Ele pode me seduzir, ele pode me tentar, mas ele não pode dizer eu não posso dizer que eu caí porque ele me forçou alguma coisa. E ele vai agir. A humanidade vai surgir. A Bíblia diz que Adão e Eva eles vão ter 2 filhos, Caim e Abel. O diabo está agindo, um mata o outro. Ele tem um 3º filho chamado Sete. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, além de Caim, Abel e Sete. Mas é interessante que 7 gerações depois deste momento, 7 gerações, a humanidade estava totalmente corrompida, irmão, totalmente corrompida. Olha o capítulo 6 de Gênesis, o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Naqueles dias
gigantes, havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. A Bíblia diz que o Senhor Deus se arrepende. A Bíblia diz que o Senhor Deus se arrepende, irmão. Mas pastor, tem um texto na Bíblia que diz que Deus não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. É verdade. Mas é interessante que essa palavra, ela foi dita por Balaão, e também foi dito no outro momento por Samuel. Mas aqui o Senhor, o próprio Deus, está dizendo: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem. O homem não foi feito para pecar, o homem foi feito para adorar, irmãos. Esse foi, eu creio que um dos grandes objetivos, que nós estivéssemos todos reunidos, adorando, glorificando o nome do Senhor. Mas o homem não, o homem saiu, o diabo saiu a trabalhar, e o homem perdeu a direção de Deus. Mas é interessante, porque o Senhor Deus que nós servimos é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de pacto. Deus, ele faz pactos, irmãos. Deus tem pacto, eu creio que Deus tem um pacto com o irmão Neto, Deus tem pacto com o irmão Eduardo, Deus tem um pacto com o José, Deus tem pacto com o Odinei, com o irmão Paulo. Deus tem pacto conosco. Deus é um Deus de aliança. E Deus, naquela geração perdida, contaminada, aquela geração longe do Senhor, Deus, ele encontra um homem valoroso, um homem que a Bíblia diz que ele andava com Deus. É interessante porque a Bíblia faz referência a alguns homens e diz: olha, ele andou com o Senhor. Quando a Bíblia diz a respeito de Enoque, aquele que não conheceu a morte, a Bíblia diz que ele andou com o Senhor e Deus o levou para si. A Bíblia diz que Noé, ele andou com o Senhor e Deus fez um pacto com ele. E aqui eu imagino Satanás. Alguém fala: olha, Satanás, algum dos demônios, Satanás, tem um homem ali que ele é diferente. Tem um homem ali que ele não se contaminou. Tem um homem ali que ele não é beberrão, que ele não xinga, que ele não é desonesto, que ele é um homem diferente. Ele não se aderiu a esse mundo pecaminoso, ele não se aderiu a esse mundo de prostituição. Ele é diferente. E Satanás fica de olho, porque Satanás não esqueceu da promessa de Deus, que a semente da mulher iria pisar na cabeça dele. E aí ele começa a observar: Deus, vou destruir a terra, manda fazer um barco. Noé é um obediente, um homem que vivia por fé, ouve a voz de Deus, ele faz aquilo que o Senhor Deus está mandando. Ele vai fazer uma arca. O Senhor Deus manda ele, a família dele, entrar na arca e mandar animais e não imundos de 7 em 7 entrar na arca, animais imundos entrar os pares. O Senhor manda um dilúvio sobre a terra durante 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que as portas do céu são abertas, a terra enche, aquele povo vai morrer afogado, aquela geração inteira vai morrer. A terra vai ficar inundada durante 150 dias, após 150 dias as águas enfim se baixaram. E eu imagino Satanás olhando, observando ali Noé. Mas a palavra do Senhor diz também que Noé, esse homem correto, esse homem reto,
esse homem, eu creio que passou um determinado período, ele plantou uma vinha, e ele tomou do fruto da vinha, ele tomou vinho e se embriagou. E um dos filhos dele, chamado Cã, que ele tinha 3 filhos, um chamado Sem, Jafé e Cã. Esse filho, ele vê a nudez do pai, irmão. Ele vê a nudez do pai. E isso foi algo muito grave. Porque quando Noé se recupera, os outros filhos, por exemplo, quando ele comunicou aos irmãos que o pai estava nu, despido, os outros filhos vão lá, pegam um cobertor, algo, e cobrem o pai, e eles vão com o rosto virado para não ver a nudez do pai. Quando o pai se desperta daquela situação, sabendo ele que Cã havia visto a nudez do pai, o que Noé faz? Ele amaldiçoa um dos filhos de Cã, chamado Canaã. Ele é amaldiçoado. Irmãos, e quem amaldiçoa alguém não pode pisar na cabeça da serpente. Eu creio que quando ele amaldiçoa Canaã, o diabo fala: opa, estou despreocupado, esse aqui não pode ser, esse aqui não pode pisar na minha cabeça. E a gente começa a observar a história, a humanidade caminhando, a humanidade já começa a se perverter. Passa cerca de 400 anos, mais ou menos, e nesse intervalo, irmão, os homens edificam uma torre, chamada Torre de Babel. Você sabe por que eles edificaram aquela torre, a Torre de Babel? Sabe por que eles levantaram aquela torre? Porque eles tinham em mente o seguinte: se Deus mandar um outro dilúvio sobre a terra, Deus não vai nos pegar de surpresa. Nós vamos subir na torre e as águas não vão nos alcançar. Sabe o que significa isso, irmãos? Isso significa independência de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu consigo as minhas coisas pela minha força, pelo meu braço. Eu não preciso do Senhor. Irmãos, o que eu estou vendo hoje aí é vidas agindo dessa maneira. Eu não preciso de Deus. Eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não sabendo os homens que basta uma célula, uma pequena célula começar a reproduzir de uma maneira anormal, e aquilo ali ceifar a vida do homem. Não há médico, não há dinheiro que possa dar vida ao homem. Independência de Deus, irmão. Nós estamos vivendo um tempo hoje de independência do Senhor. Eu sempre digo às pessoas hoje, de um modo geral, a igreja, a palavra de Deus, ela não é mais suficiente para atrair as pessoas para buscar o Senhor, para adorar a Deus. Tem que ter o entretenimento, tem que ter o teatro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, totalmente fora da direção do Senhor. Jesus não é mais suficiente. Aí se contamina. Aí você vai num lugar, num lugar cheio de crente, e crente bebedor de cerveja. Eu me indigno com crente bebedor de cerveja. Isso quando está na cerveja, né? Tem uns que é coisa mais pesada e acha natural, não tem problema. 420 anos mais ou menos entre o dilúvio, um povo totalmente perdido, e aí Deus, Ele vai fazer uma nova aliança. Nosso Deus é Deus de aliança. Nosso Deus, irmão Eduardo, é o Deus de aliança. Nosso Deus, Sebastião, é o Deus de aliança. Nosso Deus, Gustênio, é um Deus de aliança. Quando nós nos colocamos e falamos para Jesus: Senhor, eis aqui, Senhor, a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu te entrego a Ti. Irmão, o Senhor, Ele vai entrar na tua vida. Ele vai te restaurar. Ele vai guiar a tua vida, irmãos. O Senhor disse para Abraão, Deus encontrou esse homem, esse homem vivia em Ur dos Caldeus, uma região idólatra, um lugar idólatra, irmão. Esse lugar idólatra, ele tinha um padroeiro. Se eu não me engano, até me fugiu o nome do padroeiro dessa cidade,
de uma entidade lá, igual nós temos no Brasil. No Brasil também tem uma padroeira, e o padroeiro, o protetor do Brasil, não é Jesus, irmão. Você sabia que tem uma lei que estabelece que o padroeiro dessa terra não é Jesus? É uma lei. Não é Jesus, irmão. Mas na minha vida e na vida dos irmãos, o nosso protetor chama Jesus Cristo. O nosso Deus, o meu Deus, o Deus da minha vida, chama-se Jesus Cristo. Se eles escolheram um outro padroeiro, é problema deles, que proteja eles. Eu rejeito a proteção desse padroeiro que foi instituído por lei sobre a minha vida. Eu não quero nada dessa padroeira. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse homem simplesmente levanta e ele começa uma caminhada. E o diabo olhando. Será esse que vai pisar na minha cabeça? Abraão sai, Abraão vai para Arã. Abraão, de Arã, ele sai, ele vai para a região dos cananeus. Ele chega num lugar, ele edifica um altar a Deus. Eu imagino que o diabo falou assim: opa, alguma coisa está errada. Esse homem aí, onde ele chega, ele levanta um altar de adoração a Deus. E Abraão está ali andando com o Senhor, um homem de fé. O Senhor diz: esse homem é o pai da fé, um homem cheio da presença do Senhor. Aí vem uma fome sobre aquela região, e Abraão vai para o Egito, e Satanás olhando, acompanhando. Será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Aí chega no Egito, Abraão com medo de que as pessoas pudessem matá-lo, porque a mulher dele, Sarai, até então, era uma mulher bonita, formosa, diz a palavra. Ele fala para Sara: olha, diga que você é minha irmã. Diga que você é minha irmã. Aí o diabo olha e fala: opa, esse aí está mentindo. Quem mente não pode pisar na minha cabeça. Quem mente não pode pisar na minha cabeça. O diabo falou: opa, estou despreocupado com esse. Abraão continua a caminhada. O diabo está despreocupado, não pode pisar na minha cabeça. Nasce um filho da promessa, Isaac. O filho da promessa também vai cometer o mesmo pecado do pai, vai mentir também e vai dizer que Rebeca, sua mulher, não era esposa, era irmã. Mentiu também. O diabo falou: opa, esse aqui também não é. Vem Jacó. Será que é Jacó que é aquele que vai pisar na cabeça da serpente? Mas Jacó enganou, mentiu para o pai. Também esse não pode ser, porque quem mente não pode pisar na cabeça da serpente. Aquele que iria pisar na cabeça do cordeiro tinha que ser perfeito. E nós vamos assistindo, irmão, toda uma trajetória. Jacó desce para o Egito. Vão passar 400 anos no Egito. O povo abandona Deus de vez, mas existe sempre um remanescente. Às vezes a gente olha para a igreja, de um modo geral, para a igreja brasileira, e a gente fala: essa igreja está corrompida, essa igreja perdeu o foco. Mas, irmão, existe um remanescente, existe um povo que teme a Deus. Aqui existe um povo que teme a Deus aqui. Tem uma igreja ali embaixo, que existe um povo que teme a Deus ali. Mais adiante tem outra igreja, ali tem um povo que serve a Deus. É verdade que muitos estão contaminados, muitos estão na prática do pecado, mas existe um povo que teme a Deus. E ali começa uma caminhada, e passa 400 anos o povo no Egito, e aquele povo lembra do Senhor. Viviam como escravos de Faraó, e eles clamam a Deus, e Deus prepara um libertador, alguém que já vinha sendo preparado pelo Senhor, alguém que foi criado no Egito, viveu 120 anos, passou 40 anos no Egito. Tem um historiador que ele diz assim, que Moisés passou 40 anos no Egito achando que era alguma coisa, passou mais 40 anos no deserto descobrindo que não era nada, e passou 40 anos vendo que Deus poderia fazer com um nada. Esse homem foi o libertador que Deus levantou para tirar o povo das garras do diabo, porque Faraó, ele prefigura a pessoa do diabo. Faraó é a encarnação do diabo.
E ali nós vemos Moisés como libertador, como aquele que ia salvar o povo das garras do diabo. O Senhor Deus tirando aquele povo do Egito e levando para uma terra aonde Deus havia prometido que teria uma terra para o povo de Israel, uma terra que mana leite e mel. E agora começa uma caminhada. E eu vejo o diabo olhando para Moisés. Será esse o libertador? Será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Um homem de oração, um homem que fala com Deus, um homem que Deus opera com sinais e maravilhas? Mas chega um determinado momento que o Senhor Deus fala, o povo quer água, e o Senhor Deus fala: Moisés, toca com o teu cajado, toca o teu cajado. E Moisés, irado, ele pega o cajado, ele bate naquela rocha com força, irado. E quando ele bate, a água sai em abundância. Mas eu imagino que o diabo falou: opa, esse aí não vai pisar na minha cabeça, esse não pode pisar na minha cabeça. E o diabo fica despreocupado. Moisés, ele vê a terra prometida, mas ele não pode entrar na terra prometida. Josué vai conduzir aquele povo. Josué é um homem reto, mas Josué também não é aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Josué era um guerreiro, um homem que nas guerras matou. Ele não podia pisar na cabeça da serpente. A Bíblia diz que após a morte de Josué, o Senhor levanta juízes. Nós vamos ver isso em Juízes. Homens que tinham a função de julgar Israel. Homens como Sansão, por exemplo. Talvez o diabo olhou para Sansão: será esse que vai pisar na minha cabeça? Mas Sansão era um homem que tinha uma vida torta, um homem que tinha uma vida errada, um homem que não andou com Deus, um homem desobediente, um homem que prostituiu. E o diabo falou: opa, esse aí não pode pisar na minha cabeça. E depois, em outro momento, o Senhor começa a levantar sacerdotes, homens valorosos como Samuel. Mas a Bíblia diz também que Samuel, ele não educou os filhos da maneira como deveria. Ele não agiu da maneira como deveria com relação aos filhos. O povo se indigna, fala assim: nós não queremos mais juízo, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei, nós queremos ser como as outras nações. E Deus ouve o chamado, o pedido daquele povo. Deus se indigna e Deus fala: eu vou dar um rei para vocês. E Deus escolhe um rei, Saul. E Saul também, ele entristece o coração de Deus. Aquilo que não era para ele fazer, ele faz, ele peca contra Deus. Deus levanta Davi, Deus escolhe um ungido, um homem valoroso, levanta Davi, unge Davi como rei. Satanás olha: será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Mas Davi comete dois pecados: pecado de adultério e de homicídio. Ele adultera com Betseba e ele manda uma carta nas mãos do próprio marido, uma carta com a sentença de morte dele. Naquela carta direcionada a Joabe, ao comandante do exército, estava ali: olha, coloque Joabe na pior batalha para que ele venha morrer. Joabe lê aquela carta, manda Urias para a pior batalha, e ele vai ser morto ali. E esse aí também não pode pisar na cabeça da serpente. E o diabo vem durante a história observando, irmãos. Homens valorosos são levantados, homens valorosos. O reino de Israel floresce. Deus levanta reis como Davi, Salomão. Chega a Salomão, o diabo fala: será que é ele, homem sábio? Esse Salomão, irmãos, a Bíblia diz que quando da inauguração do templo de Jerusalém, ele invocou a Deus, ele clamou a Deus. E sabe o que aconteceu, irmão? A glória de Deus inundou aquele lugar de maneira tal que os sacerdotes não conseguiam entrar. Você tem dimensão do que é isso? De você clamar a Deus e a glória do Senhor inundar um lugar de maneira que o homem não consegue entrar? Salomão fez isso. Mas Salomão se perdeu, Salomão se contaminou. Chegou ao ponto de Salomão, no final da carreira dele, estar oferecendo culto a Moloque. O culto a Moloque, os irmãos sabem, é um culto onde há sacrifício de crianças, morte de crianças. Esse aí não poderia pisar jamais na cabeça da serpente. Esse aí, inclusive, eu tenho
certeza absoluta, à luz da palavra de Deus, que esse nem no céu está. Nem no céu está. E aí o povo se contamina, afasta de Deus. Deus manda Nabucodonosor levar esse povo cativo novamente. Porque uma das coisas do homem que se distancia de Deus é a consequência do pecado. Afastou de Deus. O Senhor permite que Nabucodonosor venha, leva esse povo cativo para o Egito, para a Babilônia, leva Daniel, homem reto diante de Deus. No segundo momento, leva Ezequiel cativo, deixa Jeremias lá em Jerusalém. E Satanás observando. E parece que nada vai acontecer. Durante 70 anos, aquele povo esteve cativo em Babilônia. A Babilônia foi dominada pelos persas. E após 70 anos, Ciro, o persa, se torna rei. E quando ele se torna rei, eu creio que Zorobabel, que era daquela época, alguém mostra para Ciro: Ciro, olha o que diz a Escritura a teu respeito. Vamos dar uma olhada o que diz a palavra de Deus a respeito de Ciro. Olha Isaías capítulo 44. Essa palavra foi dita o Senhor falou pela boca de Isaías muito antes de acontecer esse momento aqui. Olha o que diz Isaías 44, 28 e o 45, 1 e 2. Olha o que diz a palavra. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ele chama Ciro do seu ungido: a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante da tua face, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente lê Neemias capítulo 1, aliás, Esdras capítulo 1, abre lá a tua Bíblia. Diz assim: no primeiro ano, capítulo 1 de Esdras, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem há entre vós de todos os povos, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Eu creio que Daniel pode ser aquele que mostrou os pergaminhos aonde falava a respeito dele, e ele então vai permitir que o povo agora regresse para Jerusalém. Em um primeiro momento, irmãos, Zorobabel vai conduzir aquele povo. Cerca de 50 mil homens vão retornar. Daniel não vai retornar. Ezequiel provavelmente já tinha falecido. Daniel já tinha quase 90 anos. O povo vão retornar num primeiro momento para Jerusalém. Eles vão edificar o templo. Eles vão depois, no segundo momento, edificar os muros. E aí acontece uma coisa interessante, porque nesse período pós-babilônico, pós o cativeiro na Babilônia, Deus vai levantar 3 profetas, que é Ageu, Zacarias e o último profeta que Deus levantou, que foi Malaquias. Após Malaquias, irmãos, silêncio de Deus. 400 anos Deus não falou com Israel, irmão. Você tem noção do que é Deus não falar contigo? O silêncio de Deus, acho que a pior coisa
que pode acontecer na vida de um homem. Eu prefiro 1000 vezes que o Senhor Deus, muitas vezes, se tiver necessidade, que puxe a minha orelha, que muitas vezes, se for necessário, que me dá uma cintada, me corrija. Mas eu jamais eu quero ver a indiferença do Senhor para comigo, a indiferença de Deus, irmão. Às vezes na minha oração eu falo: Senhor, não desista de mim nunca, Senhor, não desista nunca de mim, para que eu não venha sair da tua presença. 400 anos, irmãos, se passaram, e o diabo acompanhando, o diabo olhando. Talvez nesses 400 anos ele falou: opa, o negócio está bom aqui, não acontece nada. Deus não está falando com esse povo rebelde, povo longe de Deus. Aí começa a acontecer algo. De repente, uma jovem mulher, ela vai se engravidar. Ela não era casada. Na época do Velho Testamento, o casamento ele tinha 3 fases: o compromisso, o noivado e o casamento propriamente dito. No período de noivado, o homem não tinha relação, intimidade com a mulher. Mas se ela tivesse algum relacionamento, ou eles cometiam adultério. Havia cometido adultério. Foi nesse período que essa jovem mulher, olha Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Manuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E olha o que diz a palavra: e não a conheceu. José não teve intimidade com ela, irmão, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Se a Bíblia está dizendo que é o primogênito, está dizendo que é o primeiro. Se é o primeiro, quer dizer que teve mais filhos. E a Bíblia diz que Maria teve mais filhos, né? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então ele teve irmãs. Ele foi o primeiro, filho obediente, filho bom. Eu imagino que filho bom. Odinei está em casa. Odinei pensou em tomar um copo de água. O filho já leu até o pensamento dele: ô meu pai, eu vim te trazer um copo de água aqui, você está querendo, né? Eu falei: esse filho é bom demais. Filho bom, a gente, né? Como é bom um filho bom, né, Moidó? Filho obediente. Mãe, eu vou ajudar a senhora a lavar as vasilhas tudinho, mãe, não preocupa não. Meu filho, não precisa. Não, mãe, eu quero fazer isso para a senhora. Nunca levantou a voz. E o diabo olhando. Porque quando Jesus nasceu, irmão, os magos, os reis magos,
eles não foram ver Jesus, não é rei não, que a Bíblia não fala que é reis, né? Mas eles não foram ver Jesus naquele momento. Quem foram ver Jesus foram os pastores. Olha lá em Lucas. Olha em Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Será para todo o povo, pois na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, essa quantidade de anjos que eu imagino que estava ali naquele momento, isso chamou a atenção de Satanás. Aqueles anjos ali chamou a atenção, e ele olha, nasceu, deve ser esse menino aqui, que vai pisar na tua cabeça, Satanás. E a palavra do Senhor diz, irmão, que agora todo um intento, todo um projeto do mal, porque lembrando que Satanás ele trabalha usando vidas humanas, são os homens que ele utiliza, irmão. E a Bíblia diz que ele vai usar um homem chamado Herodes o Grande. Esse era perverso, esse era um instrumento de Satanás. Esse mandou matar os filhos da mulher, mandou matar a sogra, mandou matar o filho primogênito dele, para vocês irmãos terem uma ideia. E este homem, ele vai mandar matar todas as crianças de até 2 anos nascidas na cidade de Belém, porque ele imaginava que Jesus tinha nascido nesse período. Só que nesse momento o Senhor Deus manda que José pegasse a criança e se dirigisse para o Egito, e ficasse lá até o momento que Deus ordenasse o seu retorno. E vai ser desse jeito que vai acontecer. Após a morte de Herodes, a Bíblia diz que José vai retornar. Só que ele não vai ficar em Belém, ele vai para Nazaré, uma cidade pequena da Galileia. E ali ele vai estar. E o Senhor Jesus vai ser instruído. José e Maria instruíram Jesus no caminho. A Bíblia diz: ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Irmãos, se nós não ensinarmos nossos filhos no caminho que ele deve andar, nós vamos chorar lá na frente, irmãos. Nós vamos chorar. Eu vejo muita negligência, muita gente negligenciando. Eu tenho acompanhado, irmão, nessa caminhada que eu tenho tido com o Senhor Jesus, eu tenho visto muita gente chorar e falar: por que Deus, por que Deus? Mas quando era para trazer o filho para a igreja, negligenciaram, não tinha tempo, não queria nem saber do Senhor. José cumpriu o dever dele, ensinou o Senhor Jesus, ensinou uma sabedoria esplêndida. Mas aí a partir dos 12 anos até quase completar 30 anos, a Bíblia não relata nada a respeito dele, mas eu posso deduzir algumas coisas. Jesus, por exemplo, ele fazia milagres, porque quando Jesus vai no casamento em boda da Caná, e o vinho acaba, e as pessoas se dirigem a Maria vai lá e fala para o Senhor Jesus: olha, acabou o vinho. Por quê? Porque ela sabia que ele poderia fazer algo, ela sabia. E ali começa o ministério de Jesus. Ele vai ser batizado, ele vai ser levado para o deserto para ser tentado, e ele começa a caminhada. Satanás tentou Jesus de todas as áreas, diz a palavra de Deus. Ele tentou em todas as áreas, irmão Nelson. Jesus foi provado, irmão, Jesus foi tentado. E ele começa o ministério de Jesus com quase 30 anos de idade. Jesus foi perfeito. Satanás vai tentar de todos os meios agir para derrubá-lo. Agora Jesus, provavelmente a gente acredita que Jesus morreu com 33 anos, porque
Quando a gente olha no Evangelho de João, Jesus foi em quatro festas da Páscoa, e a gente imagina que cada ano ele foi. Por isso que a gente acredita que ele morreu com 33 anos de idade. E aí Jesus ele vai ser preso, ele vai ser traído por um dos seus discípulos. O diabo vai usar, a Bíblia diz que Satanás, ele entrou em Judas. Veja só, irmãos, o diabo ele entra na vida das pessoas. O problema nosso, a Bíblia fala assim que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A minha guerra não é contra a carne ou sangue. Muitas vezes nós queremos guerrear contra a carne, contra sangue, sendo que muitas vezes nosso inimigo é Satanás. Quantas vidas, irmãos, estão hoje a vida destronada? Quanta gente hoje vive na prática do pecado? Quanta gente abandonou o Senhor Jesus e fez uma opção pelo mundo? Quantas pessoas? Eu olho, quando eu vejo uma pessoa que abandona o Senhor Jesus, eu olho com tristeza pela péssima escolha que algumas pessoas têm feito. O Senhor Jesus foi traído por Judas. Não tinha que ser necessariamente Judas, mas o diabo encontrou um coração propenso. O diabo encontrou alguém que tinha motivações erradas. É como as pessoas que vão para a igreja fazer campanha para obter isso. Eu vou fazer uma campanha porque eu quero comprar uma casa zero. Eu vou para a igreja porque meu casamento está com problema. Eu vou para a igreja porque meu filho está nas drogas. Eu vou para isso. Eles não vão porque eles querem Jesus. Jesus não é a motivação da vida deles, irmão. Mas eles vão porque eles querem algo. Aí eles passam um período ali dentro fazendo umas campanhas e muitas vezes não acontece nada. Aí eles abandonam o Senhor Jesus. Havia motivações erradas. Judas tinha motivações erradas. E o diabo encontrou esse coração. Falou: agora eu vou destruir esse Jesus. Ele não vai pisar na minha cabeça. Mas aí as pessoas perguntam: se o diabo sabia que se ele morresse, ele poderia destruir o diabo, por que ele deixou ele ir para a cruz, ser crucificado? Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás acreditava que ele poderia levar Jesus a pecar. Quando Jesus ele é crucificado, você imaginou a surra que ele levou? Dizem os historiadores que o chicote com que se batia em alguém naquela época, muitas pessoas morriam. Pessoas que eram condenadas a ser crucificado, muitas pessoas morriam no período da surra, quando eles apanhavam, porque aqueles chicotes romanos, ele tinha um pedaço de ferro na ponta e muitas vezes batia, arrancava a carne. Era muito sofrimento. E Jesus ele vai passar por tudo isso. Jesus vai ser colocado uma coroa de espinha na cabeça dele, furando a cabeça. E ele vai agora ser levado para um monte para ser crucificado. Não é uma situação fácil, não é uma coisa qualquer. Por isso que eu falo, temos que reverenciar o nosso Deus. Jesus te chamou, Jesus deu a vida por você. Jesus se entregou por mim, por nós, irmão. Não justifica nós tratarmos a Deus sem nenhuma reverência. Não tem sentido eu tratar as coisas de Deus sem um devido respeito. Eu tenho que respeitar, eu tenho que reverenciar o Deus da minha salvação. Jesus ele foi crucificado 9 horas da manhã. Por volta das 3 da tarde ele vai morrer. Agora você imagina uma situação. Você tem noção do que é ficar pregado? Às vezes a gente fica pendurado em algum objeto. 1 minuto já está doendo todo o corpo. Às vezes a gente não consegue segurar uma barra nem 1 minuto. Começa a doer o corpo. Ali está o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus crucificado entre 2 salteadores. O diabo ainda usa um dos salteadores para blasfemar contra ele. Para blasfemar contra ele. Você imagina ali,
se naquele momento as palavras daquele salteador, se aquelas palavras tivessem entrado no coração dele, e ele tivesse olhado para aquele homem e falado: rapaz, me respeita, você vai morrer, vai para o inferno. Aí ele não poderia pisar na cabeça da serpente. Era cada situação, cada passo é milimetrado. A perfeição, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado. Quando no deserto, no dia da expiação, quando um sacerdote ele pegava um cordeiro, dois bodes, onde tinha um ritual, onde o sacerdote ele colocava as duas mãos sobre o bode, significando a transferência do povo de Israel para aquele bode ele era levado para fora do arraial, simbolizando como se o pecado fosse tirado ali do povo de Israel. Um outro bode, o sacerdote colocava a mão direita, significando a transferência do pecado do povo para aquele bode. E aquele bode então ele era morto. Aquele bode tinha que ser perfeito, não podia ter defeito, não podia ter mácula, tinha que ser perfeito. Ali na cruz está o Cordeiro de Deus, o homem perfeito, pregado naquela cruz, sendo zombado, sendo escarnecido. Os soldados embaixo diziam: se tu és Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Zombando de Deus, zombaria total. Não é diferente de hoje não, irmão. Não é diferente de hoje não, quando a gente vê muita gente dizendo aí nos altares, zombando do Senhor Jesus, fazendo piadinhas com o nome de Jesus, sem nenhuma reverência, brincando com Deus. Em vez de pregar a palavra nos púlpitos, pregando filosofia, engano para as pessoas, e uma multidão batendo palma, não sabendo que eles estão pecando contra um Deus santo, contra um Deus trino, um Deus poderoso. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, que por volta das 3 horas da tarde, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ele morreu, ele expirou, ele entregou o Espírito a Deus, e naquele momento o Espírito dele foi para o paraíso, que ele disse para o ladrão, para aquele salteador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Espírito dele foi para o paraíso. Aquele salteador que estava ao lado dele, que falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Ele falou para aquele salteador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi no paraíso. 3 dias ele vai passar no paraíso. No 3º dia, o nosso Senhor Jesus, ele vence a morte, irmão. Ele vence a morte. Jesus ele ressuscitou, irmão. Jesus ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui para adorar esse Deus ressurreto. Nós estamos aqui hoje para glorificar a Jesus, irmão. Senhor, eu não tenho pedido nada para o Senhor. Eu não tenho pedido coisas desse mundo, eu não preciso das coisas desse mundo, mas eu peço para o Senhor: Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor. Senhor, eu quero crescer mais em Ti, eu quero crescer mais na Tua presença, eu quero conhecê-lo mais, Senhor. Me ajuda, meu Senhor, a poder andar nos Teus caminhos. E eu sei que o Senhor Jesus está operando, o Senhor Jesus está guardando. Quando Jesus diz: Senhor Pai, eu entrego a Ti meu Espírito, naquele momento, irmão, Jesus pisou na cabeça do diabo, esmagou a cabeça do diabo. Satanás não tem poder mais sobre nós, Satanás não tem domínio mais sobre nós. Agora nós, como igreja do Senhor, nós temos que usar a nossa autoridade, nós temos que usar a palavra de Deus. E nós, como crentes em Jesus, irmão, nós temos que levantar com autoridade.
Muitas vezes o diabo está tripudiando dentro da tua casa, criando problema dentro da tua casa, nos teus filhos. E muitas vezes nós crentes parados, ou pedindo para os outros orar para nós. Fulano ora para nós, fulano ora para mim. Irmão, vai orar. A autoridade foi dada a você, irmão. A autoridade foi dada a você. Olha o que diz o versículo 19 de Lucas 10. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é para nós. Temos que orar com autoridade. Satanás está agindo dentro do teu lar. Satanás, eu te repreendo, Satanás, da minha casa. Eu te repreendo da minha família. Nós estamos vendo isso, estamos muitas vezes cabisbaixo. Temos autoridade, irmão. Temos autoridade sobre demônios. O Senhor Jesus, Ele morreu no nosso lugar. Quando a Bíblia diz o véu se rasgou, eu tenho liberdade de entrar na presença do Senhor. Eu não preciso de alguém para orar por mim.